Olá, munícipes de Macedônia. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho da audiência pública, das alterações aí do PPA 2018-2021, alteração da LDO 2021 e para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2021. Bom, como vocês podem ver, estamos tratando aí do planejamento orçamentário para o próximo exercício. Antes, alguns recados, antes de começar aí a demonstração da audiência. Então, no período de 24 de junho até 20 de julho, nós vamos publicar esse vídeo dessa audiência pública no site do município e nas redes sociais também, que é como se fosse uma audiência pública. Iremos explicar todos os trâmites e processos para a elaboração do orçamento e esperamos que nesse período, através do e-mail planejamento@macedonia.sp.gov.br, que a população se manifeste aí acerca das sugestões, críticas ou dúvidas para que possamos melhorar aí a aplicação dos recursos do município no exercício de 2021. Bom, então aí, do dia 24/6 ao dia 20/7, esse vídeo vai ficar disponível, como já disse, e por esse meio citado, toda a população pode dar aí suas opiniões de como o município deve aplicar os recursos para o próximo exercício de 2021. Bom, passado esse período aí, do dia 24/6 ao dia 20/7, no dia 21 de julho, que é uma terça-feira, às 18 horas, 6 horas da tarde, ali no Paço Municipal, estaremos fazendo a audiência presencial. A gente sabe que a audiência presencial, nesse momento, não é tão recomendada pelas questões aí do isolamento social causado pela pandemia do coronavírus, mas de toda forma, faremos essa audiência presencial, adotando aí todas as medidas de segurança, de higiene, para que não tenha nenhum problema com relação à pandemia do coronavírus. Então faremos aí dessa forma para que todos aqueles do município, munícipes ou de qualquer lugar aí do país possam ter acesso a esse vídeo e darem suas opiniões. A nossa principal intenção é que através desse vídeo possamos resolver todas aí essas questões, possamos receber as sugestões, as dúvidas, as críticas, e aí sim, aquelas pessoas que não sentirem ainda a necessidade de participar da audiência, aí no dia 21/7 compareçam lá na prefeitura às 18 horas. É lógico que a tendência, e é esse o nosso objetivo, é que compareçam menos pessoas possíveis na audiência presencial. Até porque todas as dúvidas e sugestões serão através do e-mail. Bom, então vamos falar um pouquinho do planejamento. A gente sabe que um planejamento é o instrumento que a administração pública tem aí para aumentar a eficiência da aplicação dos seus recursos, que com certeza são poucos. Então, quanto maior o planejamento, mais bem aplicado são esses recursos. Então, o orçamento público aí é um plano anual, a gente tem um planejamento, a gente vai ver as peças, mas o orçamento público é um plano anual, de acordo com a Lei 4.320, que trata aí do direito financeiro. É um plano anual de trabalho de cada esfera governamental ajustada à sua realidade financeira, expresso em uma lei que contém a estimativa das receitas e a fixação das despesas e seus respectivos montantes e autoriza a execução nos parâmetros e limites estabelecidos. Então, para resumir, a lei orçamentária anual é enviada pelo Poder Executivo à Câmara Municipal e ali serão estabelecidas, serão estimadas as receitas para o próximo exercício e fixadas as despesas de acordo com essas receitas. Ou seja, diferentemente do que muitos aí pensam, o Poder Executivo, a Prefeitura, ela pode gastar o dinheiro, pode gastar os recursos que ofere, só que de acordo com a autorização do Poder Legislativo. Então, a Prefeitura encaminha para a Câmara esse orçamento com a sua expectativa, com suas despesas fixadas, a Câmara aprovando, o município poderá gastar só daquela maneira. Então, planejar é o quê? Planejar é decidir antecipadamente. Um exemplo, o que se fazer? Construir uma escola. Como fazer? Elaborar projeto e encaminhar ao governo federal. Quando fazer? Em 2021, no nosso caso aqui. Quem envolver? Como é uma escola, um secretário de educação, um secretário de obras. Para quem fazer? Comunidades do bairro X, Y ou para todo o município.
Por que fazer? Bairros distantes das escolas atuais, que por suas vezes estão congestionadas. Isso aqui é só um exemplo, só para vocês terem uma ideia do que é essa questão do planejamento. Bom, de acordo aí com a Lei 4.320, né, ela trata, lá em 1964, ela já tratava do planejamento orçamentário, sendo aí o carro-chefe no Brasil, que foi ela quem trouxe a concepção de orçamento-programa. Então, o artigo 2º da Lei 4.320, ela diz o seguinte: a Lei do Orçamento conterá a discriminação de receitas e despesas, de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo, estabelecendo os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Ou seja, a Lei 4.320 disse que todo ano o Poder Executivo deve enviar para a Câmara Municipal, para o Poder Legislativo, uma previsão de receitas e fixação de despesas para que possa aplicar esses recursos nos serviços públicos oferecidos à população. A questão da universalidade e anualidade, universalidade, unidade, que são ali, nesse orçamento estarão a todos os órgãos, todos os poderes do município. Por exemplo, nesse orçamento, apesar da prefeitura encaminhar para a Câmara, vai estar lá o orçamento da Câmara também. A Câmara envia para a prefeitura a sua proposta e a prefeitura retorna junto com todas as despesas do orçamento, no caso do município de Macedônia, da prefeitura e da Câmara Municipal. A Constituição Federal de 1988 também tratou aí da questão do planejamento orçamentário. A Constituição foi promulgada após a Lei de 1964, né, que é a Lei 4.320, mas ela recepcionou a Lei 4.320. Só que ela acrescentou algumas questões aí. Então, a Constituição ela instituiu, além da lei orçamentária já prevista na Lei 4.320, ela instituiu o PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são duas peças de planejamento que estão ligadas diretamente ao PPA, que a gente já vê mais para frente, aí, conforme eu vou comentando. Bom, além da Lei 4.320 de 1964 e da Constituição Federal de 1988, a Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela também tratou de estabelecer algumas normas sobre o planejamento orçamentário. Ela trouxe alguns princípios para a questão do planejamento. Então, são princípios aí da LRF: o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilização. Então, estamos vendo que o planejamento é um princípio da lei de responsabilidade fiscal, assim como a transparência, o controle e a responsabilização. Bom, o que seriam esses instrumentos de planejamento propriamente dito? A gente tem ali o plano diretor. O plano diretor ele é obrigatório para municípios aí que tenham uma população acima de 20 mil habitantes. Não é o caso do município de Macedônia. Então, assim, mas é a principal peça de planejamento. Como o município de Macedônia não é obrigado a ter um plano diretor, até porque é um município pequeno, não teria essa necessidade, já começamos ali com o PPA, que é o Plano Plurianual. Ligado ao PPA, a gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e ligado à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente tem a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Hoje já estamos aprovados no município o PPA, que ele foi aprovado para os exercícios de 2018 a 2021. A LDO para 2021 a Câmara já aprovou, e agora a gente está aqui para elaborar a Lei Orçamentária Anual e, se for o caso, se for preciso, alterar a LDO e o próprio Plano Plurianual. Então, o plano diretor, a gente já viu ali, eu já disse que é um instrumento obrigatório para municípios que têm acima de 20 mil habitantes, que ela traz ali, ela pauta o município em regiões. Em que região pode ser construído uma indústria? Em que região que é exclusivamente residencial? Em que região pode ter uma escola? Como o município é pequeno, não tem essa necessidade. Então já pula-se direto para o PPA. O plano diretor está previsto ali na Lei 10.257, que é o Estatuto das Cidades. E a gente vai falar agora das peças orçamentárias, aquelas previstas na Constituição Federal, na Lei 4.320 e na Lei Complementar 101. A gente tem como primeira peça o PPA. O PPA ele define as prioridades de governo para 4 anos.
Por isso que ele é chamado de plurianual, que ele é um planejamento orçamentário para 4 anos. Ele é elaborado pelo Poder Executivo e é enviado ao Poder Legislativo até 30 de agosto do primeiro ano de mandato do gestor. Ou seja, no primeiro ano, o que dá para perceber ali? No primeiro ano de mandato do gestor, ele está executando o PPA do gestor passado. Assim como ele irá elaborar o PPA a partir do seu primeiro ano e acabará esse PPA no primeiro ano de gestão do próximo gestor. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, chamada de LDO, ela estabelece as prioridades e metas contidas no PPA para o ano seguinte. Ela é enviada pelo Poder Executivo ao Legislativo até 15 de abril de cada ano. Então tá, o PPA ele é para 4 anos. Já a LDO, assim como a LOA, ela é anual. Vamos supor que naquele planejamento orçamentário, naquele PPA, naquele plano plurianual para 4 anos, lá estão estabelecidas várias metas, vários tipos de ação. Na LDO, estabelece as diretrizes, o que é prioridade para a administração pública naquele ano. Então é como se o PPA fosse ali um projeto sonhador, mas que depois, na hora de formular a LDO, ele vai puxar apenas aquilo em que é mais necessário à população, aqui estabelecendo as prioridades do município. Então aí, por isso que chama diretrizes, Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque ela puxa do PPA apenas as prioridades, apenas as diretrizes orçamentárias para o próximo exercício. Já a Lei Orçamentária Anual, ela pega as prioridades que a LDO trouxe do PPA e coloca valores. Então ela tem lá, ela estima as receitas a partir de uma série histórica ou de alguma questão que mude a oferição de receitas do município. Nessa lei orçamentária é estimado e fixado as despesas de acordo com as prioridades definidas na LDO. Ela deve ser enviada ao Legislativo até 30 de agosto de cada ano. É até por isso que a gente está fazendo essa audiência pública nesse momento, para que a gente possa ouvir a população. O principal objetivo desta audiência, tanto essa virtual como a presencial, vai ser ouvir a população, ouvir as queixas da população. O que é prioridade para eles? Qual é a necessidade da população? Porque às vezes o gestor tem uma ideia de como aplicar esse recurso, mas de fato talvez não é o que a população precisa ou quer. Por isso que é importante que a população se manifeste para que o gestor possa definir como aplicar esses recursos em prol da própria população. Bom, vamos seguir aqui a audiência. Agora estamos falando diretamente das peças de planejamento. Vamos apartar nesse momento o plano diretor, que é um plano, como a gente já viu, para municípios com mais de 20 mil habitantes, obrigatórios para municípios com mais de 20 mil habitantes, o que não seria necessário para a Macedônia. Então, a primeira parte ali do planejamento orçamentário, o primeiro plano, vamos dizer assim, é o plano plurianual, o PPA, que ele é realizado por um período de 4 anos. O último PPA ele foi realizado para os exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021. Então, assim, o próximo gestor, ele se utilizará do PPA definido por gestor atual. Assim como o orçamento que estaremos aprovando nesse momento será executado pelo próximo gestor. Para quê? Para que ele possa seguir, dar continuidade no que já vem sendo realizado no município. Então, por isso que é importante agora ouvirmos a população, ouvirmos as necessidades da população, para que possamos aí, através dessa lei orçamentária anual, dar aí os rumos para o município. Então, primeiro é o plano plurianual, que ele é realizado para 4 anos. Depois a gente tem aí a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que ela é realizada anualmente. Ela pega do PPA apenas as prioridades que o gestor definir naquele momento. Então, vamos supor que lá no PPA está planejado, um exemplo, a construção de uma escola, a construção de um centro de saúde, a construção de uma praça, mas na hora de realizar a LDO, o gestor vai decidir o que é prioridade. Os recursos são escassos e não dá para fazer tudo. Então ele vai decidir o seguinte: a minha prioridade para o próximo exercício será construir uma escola, ou não. A minha prioridade será construir um centro de saúde, ou não. A minha prioridade será construir uma praça. Então é isso que faz
A Lei de Diretrizes Orçamentárias, basicamente, resumidamente, ela puxa do PPA ali as diretrizes, as prioridades do município. E depois vem o que estamos tratando aqui hoje, que é a Lei Orçamentária Anual. Dessas prioridades definidas pela LDO, a lei Orçamentária Anual ela vem e coloca valores para essas prioridades. Eu tenho uma estimativa, ela estima a receita, a partir de séries históricas, ela vai lá e traça a receita que o município tem capacidade de auferir e fixa suas despesas de acordo com essa necessidade. A lei de responsabilidade fiscal, ela preza muito a questão do equilíbrio. Lá nós vimos que um dos princípios é a responsabilização. Ou seja, aquele gestor, aquele prefeito, aquele governador, aquele presidente da república que gastar mais do que recebe, ele será responsabilizado. Então, nós estamos aqui hoje, nesse momento, nessa audiência pública, estaremos presencialmente no dia 21 de julho, para tratarmos aí, para fixarmos valores no que foi definido nas prioridades da LDO, que já foi aprovada. Aí, se não me engano, no mês de maio mesmo já foi aprovada essa lei. Então, o PPA, né? PPA a gente já viu, que é um instrumento de planejamento de médio prazo, elaborado no primeiro ano de mandato para o período de 4 anos, ou seja, do segundo ano da gestão até o primeiro da próxima gestão, ali do prefeito municipal. A elaboração deve acontecer com ampla participação dos cidadãos, sociedade civil organizada, conselhos técnicos da rede de serviço municipal, governamental, estadual, todo mundo que vai ser impactado por esse orçamento. É importante a deliberação dos conselhos, a gente escuta lá o Conselho de Saúde, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho do Fundeb. A discussão em audiência é o que estamos realizando. Já foi realizada na elaboração e está sendo realizada agora, se precisar, e é provável que precise, a alteração para que seja compatibilizado com a LOA, e deve ser enviado ao Legislativo até 31 de agosto. No caso aqui, a Lei Orgânica do Município também define, além da Constituição Federal, que é no dia 31 de agosto. E deve ser aprovado pelo Legislativo até 22 de dezembro e mandado para o Poder Executivo para que possa sancionar e publicar essa lei. Então, essa parte do PPA a gente já realizou lá em 2018, foi realizado, beleza, tudo certo, mas agora nós precisamos alterar. Então, esse é o fluxograma aí do PPA. A elaboração é pelo Poder Executivo, o Legislativo também participa desse processo, porque, como já disse, as despesas do Poder Executivo também estão nas peças orçamentárias do Poder Legislativo, e a população, efetivamente, da forma como estamos fazendo agora. Então, ele é discutido, votado e aprovado, discutido pelo Poder Executivo, pelo Legislativo e pela população, votado pelo Poder Legislativo e aprovado pelo mesmo, que envia ao Poder Executivo para a sanção e publicação da lei. A LDO. A LDO está definida aí na Constituição Federal, no artigo 165, item 2. Ela compreende, como já dissemos, as metas e as prioridades da administração pública. Ela orienta a elaboração da LOA, porque a partir dessas prioridades vem a LOA e coloca ali, define ali valores, e pode dispor sobre alterações na legislação tributária, se for o caso, e estabelece aí a política de investimento para agências financeiras, se for o caso, mas não é o nosso caso. Então, ela deverá obedecer à lei orgânica do município, à lei de responsabilidade fiscal, à Constituição Federal, cumprir o prazo de envio, que já foi cumprido no nosso caso, que foi 15 de abril, já voltou, deve ser devolvido, aprovado pela Câmara até 17 de julho, já passamos por essa fase também, no mês de maio, ela já foi aprovada, já foi enviada para o Poder Executivo, já foi sancionada, já está vigente, mas não vigorando. Vai vigorar a partir de 1º de janeiro aí de 2021. Contudo, ela servirá de apoio, ela servirá de base para a elaboração da LOA. Deve ser realizada audiência pública, foi realizada na época para aprovação do projeto. A audiência pública para aprovação é o Poder Executivo, Poder Legislativo que faz, a Câmara Municipal. E as prioridades, ela puxa as prioridades do PPA, né? Lá no PPA tem várias metas e várias ações e programas para serem desenvolvidos, ela vem e puxa do PPA quais são as prioridades. Puxando a LDO, puxando essas prioridades do PPA, vem a LOA
estima e fixa esses valores de acordo com a sua estimativa de receita. Então ali, já vimos que o PPA é para 4 anos, e como está aqui no quadradinho aqui à esquerda, a entrega é 31/8. A partir do PPA, cada ano nele terá que ser realizada uma LDO, que deve ser enviado à Câmara até o dia 15/4. Bem simples. Um PPA para 4 anos, uma LDO para cada ano, cada LDO puxa para aquele ano as prioridades de programas e ações a ser desenvolvidas pelo município em prol à sua população. Agora chegamos na parte aí da lei orçamentária anual, que é o que vamos tratar nessa audiência, mais propriamente dito. A lei orçamentária anual, a LOA, é um instrumento, uma ferramenta de planejamento que expressa, por um lado, a projeção das receitas, como eu já disse, ela estima as receitas, e por outro lado, autoriza os limites de gastos nos projetos e atividades propostos pelo Poder Executivo. Ou seja, ela estima as receitas e fixa as despesas. Por que fixa? Porque o Poder Executivo, tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo, na sua parte, não poderá gastar mais do que aquilo que foi fixado pela própria Câmara Municipal. Então, o orçamento ele é basicamente previsão da receita e fixação da despesa. Aqui um outro fluxograma aqui, a gente tem o PPA, para 4 anos, entrega 31/8, até 31/8. A LDO, que puxará as metas para cada ano do PPA, a entrega até dia 15 de abril. E a LOA, ela reservará os recursos aí para sua execução. Deverá ser entregue até 30/8 também. Então, ela trata de 3 orçamentos, a Lei Orçamentária Anual. Ela pega o orçamento da Seguridade Social, que é um conjunto de ações que compreende a proteção dos direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. No caso de Macedônia aqui, estamos falando da saúde e da assistência social, que é o orçamento da Seguridade Social. E o orçamento fiscal refere-se aí aos 3 poderes dos órgãos da administração direta e indireta. O município de Macedônia não tem administração indireta, que seria ali autarquias, empresas públicas. Então fica ali a administração direta, prefeitura e Câmara Municipal. Então, tirando aí, e o orçamento de investimentos, que refere-se a empresas do Estado. Não é o caso também de Macedônia. Então, assim, tirando a saúde e a assistência social, que são orçamentos da Seguridade Social, no caso de Macedônia, o resto se encaixa ali tudo em orçamento fiscal. Os princípios orçamentários, que é importante, tem o princípio da anualidade, que o orçamento deve ter vigência limitada a um exercício financeiro, ou seja, estamos discutindo aqui a LOA para o exercício de 2021. Então, a vigência dessa LOA será de 1º de janeiro de 2021, a vigência não, o vigor dessa LOA será de 1º de janeiro de 2021 até 31/12 de 2021. O princípio da unidade ou totalidade, que ele diz que o orçamento deve ser uno, ou seja, as receitas e as despesas, principalmente as despesas, porque a Câmara Municipal não tem receita, elas têm que estar tudo num orçamento só. A prefeitura não vai mandar o orçamento dela aprovar uma lei, depois a Câmara manda o dela e ela mesma aprova a sua lei. Não. O orçamento é uno, vai estar tudo ali dentro de uma peça só. O princípio da universalidade, que seria aí a mesma coisa praticamente do da unidade ali. O princípio da exclusividade, que essa lei orçamentária ela não poderá conter aí matéria estranha às previsões de receita e fixação de despesa. Vamos dar um exemplo aí, eu quero aprovar uma lei, vamos aprovar uma lei aí que ninguém poderá mais colocar portão eletrônico que abra para fora, só vai abrir para dentro. Posso fazer uma lei dessa? O município pode fazer uma lei dessa? Pode, mas ele não pode trazer essa disposição dentro da lei orçamentária, porque tem que ser exclusivamente matéria orçamentária dentro da lei orçamentária. O princípio da especificação ou especialização e discriminação das receitas e despesas veda a autorização de despesas globais. Por exemplo, eu tenho que definir ali o que eu vou gastar em material de consumo, o que eu vou gastar em equipamento. Não é traz uma despesa assim, vou gastar X, vou gastar R$1 milhão naquele programa. Não, você vai gastar R$1 milhão naquele programa, mas você vai trazer aí o que é material de consumo, o que é equipamento e da onde vem esse recurso.
Por exemplo, é um recurso que vem do governo federal, um convênio? É um recurso de recurso próprio? É um recurso do Fundeb? Então, essa é a especificação e a especialização das despesas e receitas. O princípio da publicidade, que ele apesar de estar lá contida, ser um princípio básico, primordial da administração pública, ele vem muito forte na lei de responsabilidade fiscal e na lei da transparência, que complementa a lei de responsabilidade fiscal. Então diz lá que esse princípio zela pela garantia da transparência e total acesso a qualquer interessado às informações necessárias do exercício fiscalizado, através de divulgação de veículos oficiais, diário oficial eletrônico, portal da transparência, e principalmente por esses meios que estamos tratando aqui hoje, que é a audiência pública. Não há nada mais transparente do que o município vir, gravar um vídeo desse, colocar em seu site, em suas redes sociais, e depois, ainda, além de tudo, trazer essas pessoas ali presencialmente para discutir essa questão orçamentária, para discutir quais são as prioridades do município, qual é a necessidade dos munícipes. E o princípio do equilíbrio, que a gente já meio que falou ali, que é a questão de despesas e receitas assim na mesma balança, no mesmo rumo, ou seja, não se pode gastar mais do que aquilo que se arrecada. O princípio do orçamento bruto também estabelece ali que as receitas e despesas devem constar do orçamento com seus valores brutos, não podem ter nenhum tipo de desconto. Por exemplo, a gente sabe que o valor do FPM, 20% dele vem descontado e vai direto para um recurso, para um fundo, para a formação do Fundeb, só que, contudo, na hora de prever essa receita, tem que prever ela bruta. Esse desconto vai ser previsto lá embaixo da classificação orçamentária da receita, com um desconto, mas a receita principal vem lá prevista de forma bruta. Princípio da não afetação, não vinculação das receitas, fora aquelas questões já previstas na Constituição Federal, que é lá a aplicação de 25% de alguns recursos próprios do município na educação e 15% na saúde, não se pode criar nenhuma receita fora essas já com vinculação. Por exemplo, eu não posso vincular um imposto. Esse imposto vai ser vinculado só para serviços de saúde. Não. A vinculação não pode. Pretende com isso aí evitar o grau de vinculação aí da liberdade do planejamento. Apesar de ser despesas fixadas, o gestor tem que ter um certo grau de liberdade aí para planejar esses recursos. Bom, a sua elaboração aí obedecerá aí às disposições da Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal e a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O prazo de envio é até 31 de agosto. A Câmara aí deverá aprovar e devolver isso para a sanção do Poder Executivo até o dia 15 de dezembro e deve ser realizada a audiência, que é o que estamos fazendo nesse momento. Como diria aí o Bernardinho, ex-jogador e técnico de vôlei, uma frase muito legal, que é importante ter metas, mas também é fundamental planejar cuidadosamente cada passo para atingi-las. Então, basicamente, a gente está aqui explanando, tentando passar para a população essa questão do planejamento orçamentário, que muitas vezes assim, é de difícil entendimento da população, porque é matéria exclusiva de direito financeiro aí, e que não é muito discutido nas escolas ou na própria comunidade em si. Então, passar essa noção orçamentária das peças de planejamento orçamentário e agora pedir, que é o que a gente mais pretende atingir nesse momento, é pedir para que todos vocês, aqueles que assistirem esse vídeo, possam entrar em contato aí através daquele e-mail que a gente já passou, planejamento@macedonia.sp.gov.br, dando sugestões, fazendo críticas, para que possamos melhor gerir esses recursos públicos. Depois que a lei é aprovada, depois que a lei orçamentária é aprovada, é difícil alterá-la. Tem que passar por Câmara novamente, tem que ter novas audiências públicas. Então é importante já, previamente, na formação do orçamento, saber quais as necessidades da população, qual é a sua prioridade. Então é muito importante nesse momento que vocês, munícipes, enviem esse e-mail, suas sugestões, para que possamos, a partir daí,
direcionar os recursos do município de Macedônia para o exercício de 2021. Então, basicamente é isso. Me despeço aí de vocês, agradecendo o tempo e a paciência de assistir esse vídeo. E eu convido para que vocês enviem os e-mails, como eu já disse. E para aquelas pessoas que ainda têm dúvida, ou procure a equipe da contabilidade, de planejamento lá da Prefeitura Municipal, ou até mesmo venha na audiência. Na audiência pública que será realizada no dia 21/7, às 18 horas. A gente fez esse vídeo já para tentar diminuir um pouco, não proibir, mas diminuir essa questão da aglomeração por causa da pandemia do coronavírus aí, mas quem vier vai ter lá as medidas de segurança, álcool gel, vai ser obrigatório o uso de máscara, vai ter um certo distanciamento entre as pessoas. Então, assim, por mais que você não queira vir ou não possa vir, seria importante, através do e-mail, dar a sua sugestão. Ok? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.